deixou a sua subjetividade se simplificar em termos neoliberais, hoje vive aquilo que a gente pode chamar o vazio do pensamento. A gente pode juntar com o vazio do pensamento o vazio da emoção e o vazio dos afetos, né? E pode juntar com isso também o vazio da ação. Então, a gente vê atores esvaziados, pessoas que são como que bonecos que falam a partir da voz de um ventríloco. Temos, e sabemos disso, uma mídia altamente comprometida com esses interesses nefastos, uma mídia que distorce, que edita, que seleciona, que enquadra de tal forma que esses interesses nefastos se tornam benéficos à vista dela, e nós sabemos que não são. Isso é ameaçador, porque a versão do mundo que nos passam é que o rentismo vai salvar nossas vidas, né? A versão do mundo que nos passam é que tudo tem um valor financeiro, que você pode destruir o ambiente se pagar por isso, que você pode destruir a vida das pessoas se pagar por isso. É claro que existe uma tentativa de roubar a reflexão das pessoas, é isso que a mídia faz, no caso, esse tipo de mídia faz, né? Não é o que a mídia, quer dizer, existem mídias que informam, né? Mas a nossa mídia, ela mente, distorce, frauda, né? Para eliminar, para reduzir o espaço reflexivo dos homens e das mulheres comuns, né? Para que você possa montar o que está acontecendo agora. O ódio da nossa época, por exemplo, ele não é um afeto natural, porque não existem afetos naturais. Os afetos todos são provocados em contextos de relações. Então, nós afetamos uns aos outros. E o ódio é manipulado de uma maneira administrada pelos meios de comunicação, sobretudo a televisão na nossa época. Disso decorre também o que a gente pode chamar de esvaziamento da ação. E é assim que as pessoas estão vivendo, como máscaras sem rosto, tanto no nível dos seus pensamentos, quanto das emoções, quanto das suas ações. A ação propriamente dita, que é a política, essa anda bastante em baixa, quase morta. E é isso que a gente tem que reverter no atual cenário brasileiro. Isso é muito interessante, a gente manter essa esperança de que as pessoas não são gado para serem tocadas por uma opinião que as leva a um lugar louco. Não, as pessoas, ainda que sejam levadas em vários momentos, em outros elas conseguem confrontar essas versões da vida com que a vida vive, né? E responder positivamente. Entende? Então, eu acho que o brasileiro pode terminar aprendendo de que a corrupção, né? Entende? Ela não é uma coisa de algumas pessoas, ela não pode ser fulanizada, porque quando ela é fulanizada, ela está sendo utilizada contra você. Quer dizer, o tema da corrupção, em geral, é um tema para fazer imbecis, as pessoas de tolas e tal, né? E se o processo inteiro foi montado em cima de uma fraude absurda, de que iria estar fazendo um bem moral, né? Quer dizer, para a população, quando a gente está vendo agora, que é para entrar em interesses econômicos, né? Que não teriam entrado de modo nenhum se fosse pelo modo eleitoral, etc., de tão lesivo, de tão violento, etc. Você está vendo o quê? Uma proletarização de todas as classes, né? Inclusive das classes que foram feitas de imbecis nessa história, porque é exatamente assim que você faz, né? Para que você possa ter o acesso ao bolso das pessoas, que você possa explorar o trabalho delas e tal, né? Entende? Quer dizer, que isso tudo vá para o bolso dessa pequena elite sobre as mil formas que o juro constrói, não é isso? Quer dizer, isso vai valer cada vez mais para a classe média que apoiou isso em grande medida, né? Entende? Quer dizer, né? Você foi retirado a sua inteligência, a sua capacidade reflexiva para atender demandas, ódios e ressentimentos e medos que não se compreendia, né? Entende? Vai vir uma conta enorme aí, né? E tal. E então, acho que isso vai abrir espaço para quê? Isso abre espaço para uma resistência a isso, né? Então, o povo que foi imbecilizado agora pode recuperar a sua inteligência e tal, né? Entende? Quer dizer, e normalmente recupera isso, porque afinal o negócio foi muito mal feito, né? Eu chamaria essa reação uma reação do político. Mas terá força para virar política? Terá força para, por exemplo, enfrentar o que hoje nós soubemos, que é a aprovação da PEC, do fim do mundo, que de fato é uma expropriação dos nossos direitos como cidadãos em favor das finanças, em favor do rentismo, em favor dos bancos,
teremos capacidade política face à nossa indignação com o político? Essa transição entre uma luta cotidiana e uma luta de estruturação do Estado é que eu acho que é um desafio que nós temos que responder. Isso aqui é levar o país para um outro patamar. É uma luta de opinião, é uma luta de consciência, é uma luta de valores, é uma luta de estratégias. É uma luta complexa, não é uma coisa simples. Nenhum de nós tem uma chave dessa luta. Nenhum de nós tem uma resposta ao conjunto extraordinário de questões que nos afetam hoje. Então, acho que a primeira coisa é o seguinte: não estamos sós, estamos juntos. Juntos podemos pensar, temos que ter coragem de divergir entre nós com vigor e com solidariedade, mas não evitar aquilo em que possamos divergir, não evitar isso. Acho que é importante a gente ter isso, né? É importante que a gente possa, como vocês estão fazendo, multiplicar opiniões, oferecer argumentos para as pessoas, abrir o debate, contribuir. E esses momentos são importantes por isso, sim, para que a gente possa pensar junto. Não é à toa que numa época como essa, em qualquer época autoritária, há uma perseguição em relação aos intelectuais, em relação aos artistas, ao pessoal que trabalha com cultura. Há uma tentativa assim, de abafar a reflexão, de evitar que as pessoas pensem, sendo que nas épocas não autoritárias as pessoas ficam assim também meio devagar, meio com medo. Imagina numa época autoritária em que isso é manipulado do jeito radical. Encontro como esse, ele vivifica tanto as razões da nossa indignação, quanto as nossas esperanças, né? E eu acho que hoje, sem uma coisa e sem a outra, a gente não vai longe.